Shalom, shalom, queridos. Paz e bênção a todos. Pastor Valdécio aqui mais uma vez, trazendo mais notícia a respeito da situação que foi provocada nesse carnaval, do reverberar, da polêmica entre a fala da Bebe Consuelo e, ao mesmo tempo, o rebate da Ivete Sangalo. Mesmo que pareça que entre elas estava havendo alguma treta, quando na verdade não houve treta. Na verdade, foi algo aparentemente espontâneo, inesperado, mas no controle de Deus. Isso aí é sem sombra de dúvida. E agora trago para vocês a fala forte do Felipe Campos. Ele abre o verbo, ele descasca o posicionamento da Ivete Sangalo e deixa muito bem clara a sua opinião. Queridos, você lutar contra uma mentira, mais cedo ou mais tarde ela cai por terra, porque a estrutura da mentira é apoiada em cima de uma única perna. Agora, quando você se lança contra a verdade, quando você se volta contra a verdade é princípios ou são princípios absolutos. Elas são indestrutíveis. Por mais que um dia a mentira possa se sobressair, a verdade sempre existirá e sempre resistirá à falsidade, à mentira e qualquer outra coisa que tente destruí-la. Porque a verdade são princípios basilares, pétreos, construídos por uma mente divina e presenteada à humanidade por esse poder extraordinário que é Deus. Essa pessoa maravilhosa que é Deus. Então, Felipe Campos abre o verbo. Além de ser amigo das duas, ele, como uma autoridade jornalística, ele fala aquilo que ele pensa e aquilo que ele percebe dos últimos acontecimentos e principalmente da fala da Ivete Sangalo. Acompanhe comigo. Não quero ter a imagem de que você comprova absolutamente tudo aquilo que realmente você faz, de tudo aquilo que você diz, de tudo aquilo que você realmente mostra na televisão. Eu não quero entender que você seja uma pessoa hipócrita. É a última coisa que eu gostaria de, talvez, Ivete, talvez poder entender que você seja isso, que você seja uma hipocrisia, sabe? Uma hipocrisia ainda, uma hipocrisia açucarada, uma hipocrisia completamente cristalizada, sabe? Eu não gostaria de fazer com que isso realmente fosse uma verdade e eu nem quero ter essa intenção e eu nem quero ter também essa verdade na minha vida, sabe por quê? Porque eu acho que você foi para caminhos que você jamais deveria ter ido, que era realmente a questão da fé. E quando você fala macetar o Apocalipse, saiba você que o Apocalipse é um livro da Bíblia Sagrada, que para muitos, mas que para muitos é a salvação, dona Ivete. Forte, hein? Quando você diz que vai macetar o Apocalipse, você está macetando a fé de muitas pessoas. Porque, só não concordo dessa fala, porque Apocalipse, ou a Bíblia, o livro, as Escrituras Sagradas, ela é a salvação para muitas pessoas. Não, ele não é, a Bíblia ela não é só um dos caminhos para a salvação. Ela é o caminho para a salvação. Porque o Apocalipse é uma das facetas de Cristo. O Apocalipse é um revelar, é um desvendar, é um descobrir dos propósitos de Deus para a raça humana. Era algo que estava oculto, escondido, que pertencia aos recônditos secretos do Pai, que quando Jesus ressuscita e sobe ao Pai novamente, lá no ano 90 depois de Cristo aproximadamente, ele, o próprio Cristo, decide revelar isso para o homem. Então, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Quando você está macetando o Apocalipse, você está macetando tudo relacionado a ele. O Pai,
o Filho, a Palavra, o Espírito Santo. Você está macetando os princípios bíblicos, como eu já disse anteriormente, que não permite que esse mundo entre no caos. Então ela maceta muito mais do que a palavra Apocalipse. Ela maceta a fé, ela maceta os princípios, o criador desses princípios. Então não é só uma fé, as pessoas não são algumas pessoas que acham que esse é um dos caminhos para a salvação. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por ele. Em outro momento, o próprio Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Ok? Vamos continuar, tá gostoso, tá legal, tá forte. Sabe? E você não deveria ter usado isso como réplica, inclusive, para você se defender da própria Baby do Brasil. Porque para muitos aquilo lá é uma verdade, da mesma verdade como a sua carreira é para você. Não é para muita gente, ela é a verdade absoluta, ela é verdade para todos, só que nem todos a aceitam como verdade. Uma coisa muito interessante que ele esboçou aí é que essa verdade, ela, quando agredida, isso demonstra que a pessoa está resistindo a essa verdade, que a pessoa não quer essa verdade, não quer admitir que aquilo é verdade. Em vez de pelo menos ser sincero e falar: olha, realmente eu acredito que isso vai acontecer, mas isso eu não quero para a minha vida hoje. Eu não aceito isso para a minha vida hoje, independente de ser verdade ou não. Ficaria muito mais franca, muito mais sincera. E tem muita gente que faz, inclusive, da própria Bíblia e da própria história, uma forma também de manter as suas famílias, sabe? Então, ou seja, você não deveria ter ido para esse caminho, dona Ivete Sangalo. Você deveria, sim, ter respeitado. Amém! Então, vamos, que Deus esteja com a gente, que o Apocalipse realmente nos cubra de alegria, ou então nos proteja, seja lá o que for. Você é uma mulher tão inteligente. Ela poderia ter usado aquele momento, pegando a fala dele, muito coerente, e naquele momento trazer uma palavra de paz, de conforto, trazer uma palavra de reflexão, como ele bem disse, pudesse, naquele momento, falar assim: olha, vamos aproveitar que a Baby do Brasil está falando sobre o Apocalipse, e que tal você repensar a sua vida, os seus conceitos, como você tem encarado, como você tem lidado com a sua família e coisas do tipo. Como você tem evitado a violência. Esse era um dos caminhos, né? Mas ao ponto de você falar, Ivete, que você vai macetar o Apocalipse, sendo que é um livro dentro da própria Bíblia Sagrada, sabe? Eu acho que ali você foi contra absolutamente tudo, macetando o Apocalipse, macetando Jesus. Que é isso, Ivete? Que é isso? Você bateu a cabeça, porém, um dia depois, olha só o que aconteceu. Para mim pode ser mera coincidência? Sim, o trio quase virou, ali tudo aconteceu que vocês viram, a Baby avisou. A Baby avisou. Agora... A Baby avisou. Os acontecimentos que surgiram após esse embate, nós temos como uma resposta. Os conflitos de ideias se transformaram em conflitos espirituais. E volto a repetir, as catracas foram mexidas. O mundo espiritual na Bahia, no Brasil, não é mais o mesmo. Pode ser que daqui a 2, 3 semanas isso seja esquecido por nós, mas isso já ficou registrado nas dimensões celestiais. Dependendo do posicionamento do restante das pessoas no decorrer dos dias, vai determinar o que se derramará, o que o Brasil, o que a Bahia, o que nós iremos experimentar, não só dessa, mas de outras ocasiões, de outras situações que irão surgir, que irão determinar um resultado positivo ou negativo
tanto para os baianos, para os pernambucanos, para os cariocas, ou seja, para os brasileiros e para o mundo. Vocês acham realmente que isso está certo? Outra fala que me chama a atenção é essa dele, quando ele fala, vocês acham que o macetado Apocalipse da Ivete Sangalo está certo? É porque muitas pessoas de alto poder aquisitivo e também até mesmo intelectual da mídia social se levantaram para defender, claro, a Ivete Sangalo e, ao mesmo tempo, depreciar a Baby do Brasil. Como Felipe Campos está sendo coerente, se não estivesse nós falaríamos, você vê que quando eu acho que é incoerente a fala dele, eu rebato, mas ele está sendo coerente perguntando, você acha que isso é certo? Quando ele fala de religião, de fé, cada pessoa tem a sua fé, mas só existe uma fé que vai salvar alguém. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse crer em Jesus é nada mais, nada menos do que viver, ser ou apresentar uma vivência caracterizada pelos moldes, pelos moldes de Cristo. É viver parecido com Ele, se assemelhando a Ele na sua fala, se assemelhando a Ele no comportamento, nos seus pensamentos, na sua conduta, ou seja, envolvendo toda a nossa vida. E quando a gente se depara com pessoas que defendem ideologias, propostas que vão contra a família, que vão contra a sociedade, que vão contra o Estado democrático de direito, que vão contra os princípios basilares da fé judaico-cristã, essas pessoas não estão querendo o bem da humanidade. Como é que alguém pode querer alguém da humanidade tirando a fé dela? Tirando a palavra de Deus dela, arrancando Deus dessas pessoas. Eu disse em um vídeo, quero repetir aqui novamente, que na época do Velho Testamento, os egípcios queriam destruir a fé do povo de Israel, os matando literalmente. Só que quanto mais assim os fazia, mais o povo de Israel crescia. Quando chegou o tempo da Babilônia, a coisa mudou. Babilônia, de maneira mais astuta, percebeu que não se destrói a fé de um homem tirando a vida dele, mas destrói-se um homem tirando a fé dele, tirando Deus dele, tirando a palavra de Deus dele. É assim que se destrói um homem. Porém, nós estamos diante de uma realidade chamada verdade de Deus. E se a verdade de Deus está em nós, verdadeiramente somos livres. E é assim que o fluxo flui. Então as pessoas se levantaram contra a Baby e a favor da Ivete, como nós se levantamos a favor da Baby e contra a Ivete Sangalo. Estou falando no campo das ideias e do pronunciamento. Vamos continuar. Ivete, eu não quero. Ivete, volto a frisar. Eu não quero. Eu sou fã seu, Ivete. Sou fã, eu adoro você, eu amo. Mas eu não posso passar um pano pra você nessa história. Ou seja, eu não concordo. Ivete, porque a forma como você conduziu a questão foi extremamente fora dos padrões que você mesma prega. A família, o amor, Deus, aquele lá de cima, tá me olhando, vem. Agora a coisa faz mais sentido quando ele fala que a Ivete está sendo hipócrita quando ela não deveria. Isso aqui me chamou agora bastante atenção. Como é que, se ela defende esses valores, se ela defende essas coisas tão importantes, que é a família, que é o amor, que é Deus, a religião, a fé, e no momento daquele, sem ela pensar, eu disse no vídeo passado que se ela foi ali inspirada por um espírito, esse espírito que a inspirou a falar aquilo, armou uma armadilha e ela caiu bonitinho.
Então, como alguém pode defender esses princípios e, ao mesmo tempo, se voltar contra eles? Principalmente naquilo que é o alicerce para que os princípios que ela supostamente defende, seja construído. Pense nisso. Pra cá. Por que Deus então não segurou o teu trio que quase caiu? O hidrogênio ali começou a vazar, que foi aquela loucura absurda. Aí depois veio não sei o quê. Ah, Ivete, que é isso? Para de hipocrisia, Ivete. Para de hipocrisia. O que é que eu entendo nessa fala? Ele está dizendo, olha, Ivete, se aconteceu aquilo com o teu carro, se aconteceu tudo aquilo com o hidrogênio, era para você refletir naquele momento e diante do seu público anunciar o seguinte, olha, vacilei, errei e estou pagando o preço por isso. Eu admito que a minha fala foi equivocada, foi impensada e agora eu estou vivendo ou vivenciando essas coisas que aconteceram comigo agora com vocês. Coerência. Porque eu vou macetar o apocalipse. Você é maluca? Alguém já chegou agora, vai falar lá no terreiro aonde você frequenta, se alguém vai macetar Oxalá pra ver a quizumba que dá. Tá? Ah, vou macetar lá o preto velho. Faz isso. Faz isso pra você ver a quizumba que... Ele pegou pesado e, na minha medíocre observação, falou muito bem. Por isso, uma pessoa pública, conhece ambas as personagens. Na minha concepção, ele foi coerente. Ele foi coerente, porque estão querendo não somente macetar o apocalipse, mas existe uma tentativa de macetar o evangelismo, a pregação. Hoje nós já somos barrados, impedidos, de maneira talvez até velada, né, escondida, de fazermos algumas coisas, de exercermos o nosso direito de ir e vir, o nosso direito de professar a nossa fé em determinados lugares, porque existe um macetar, usando a palavra do momento, existe um macetar contra esses princípios que sempre foram basilares na fé cristã. E por não dizer, da construção da humanidade. Tire Deus, tire os princípios divinos da vida do homem e naturalmente o mundo volta ao caos. Volta à destruição do início de todas as coisas do Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia. Tire Deus, tire a palavra de Deus, tire os princípios divinos da vida de qualquer ser humano. E ele se torna sem forma e vazio. E dentro dessa pessoa vai existir um abismo tão profundo que nada e nem ninguém será capaz de preenchê-los se não for Deus e os seus princípios divinos. Bom, as catracas foram mexidas, as forças espirituais, queridos, do Brasil foram tocadas, essa luta cósmica entre luz e trevas foi travada, e fique atento, porque dependendo de como vai ser a reação de cada um de nós no decorrer da história, nós vamos ver como e o que será do ano de 2024 para a população brasileira. Qualquer notícia ou qualquer novidade eu trago, ou eu ia dizer qualquer notícia a mais ou novidade, eu estarei aqui dividindo com vocês. Gostou? Não gostou? Deixe o seu like. Compartilhe. Não é inscrito? Se inscreva no nosso canal. Obrigado a todos novos inscritos. Vamos fazer do nosso canal um canal relevante, ok? Shalom, paz e bênção. Fui!